Fala pessoal, beleza? Já ouviu falar em durabilidade das variáveis fisiológicas nas modalidades de endurance? Então fica aí que eu vou mostrar para você no 3 minutos de ciências do esporte. Mas hoje foram 4, mas segura que tá legal. Valeu! Fala aí pessoal, beleza? Então vamos falar da durabilidade em modalidades de endurance, tá? O que seria isso? Vamos lá, resumidamente. A gente sabe que as variáveis, o desempenho em provas de endurance são determinados por algumas variáveis fisiológicas. Então tem o consumo de oxigênio, economia de movimentos, limiares metabólicos, oxidação de gordura, capacidade anaeróbia, tá? Só que quando a gente avalia isso dentro do laboratório ou em teste de pista e eu tenho o valor meio que estático, né? Então seu FTP 300 watts, o seu L2 15 km por hora. Legal. Só que isso não se mantém constante durante a prova inteira. Conforme o tempo vai passando, isso vai variando. E isso é o conceito da durabilidade. O quanto que eu consigo manter minhas variáveis fisiológicas relativamente estáveis por mais tempo em determinada intensidade. Então aqui, ó, vamos ver nesse gráfico aqui que eles mostram com maratonistas, eles mostram que ao longo da prova o pace vai caindo. Nesse outro gráfico aqui, eles mostram que aqui é a frequência cardíaca pela duração da prova. Conforme a prova vai passando, a frequência cardíaca vai aumentando. Isso é o cardiovascular drift. E aqui eles mostram uma relação interessante desse estudo, que é o percentual da frequência cardíaca de reserva pelo percentual da potência durante 6 minutos em determinado tempo da prova. Então ele faz uma relação entre uma variável interna de frequência cardíaca e externa de potência. E aí ele vê o quê? Nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, ele compara atletas de ciclismo que tiveram que pedalar em 60% a 65% da potência durante um tempão. E aí ele vai vendo o quê? Que eu tenho atletas que desacoplam mais e atletas que desacoplam menos. O que é isso? Atletas que a frequência cardíaca aumenta mais para manter uma mesma potência e atletas que têm pouca alteração da frequência cardíaca para manter a mesma potência. Então ele chama aqui talvez grupos com o mesmo FTP possam ter desacoplamentos diferentes e isso poderia influenciar o desempenho. Então não só o FTP, mas o quanto que eu consigo manter uma relação interessante entre variável interna e variável externa por mais tempo. Aqui eles mostram uma prova de mountain bike, olha que legal isso. Então os atletas eles têm 380 watts de potência crítica e 40 kJ de capacidade anaeróbia. Então aqui eles estão mostrando aqui a cada volta, Então eles vão mostrando que no começo, na primeira volta, eles gastaram muita capacidade anaeróbia, depois isso vai caindo. Por quê? Porque eles vão ficando menos tempo em velocidades acima da velocidade crítica. Isso que está relacionado ao quê? A durabilidade. Então, na hipótese, quem conseguisse manter mais tempo ali, essa relação entre gasta a capacidade anaeróbia, recupera na pausa, gasta o anaeróbio, recupera na pausa, teria uma melhor vantagem na prova. Só por curiosidade, por exemplo, a capacidade aeróbica dos caras são 40 joules. Na prova, eles gastaram 280 kJ, 8 vezes o W', 8 vezes a capacidade anaeróbica. Então isso significa o quê? Que o atleta ele precisa conseguir, além de dar o estirão, dar a puxada, também recuperar. Aperta, recupera. Ele tem que ter essa capacidade, além de ter uma alta durabilidade, ele tem que ter essa capacidade de conseguir fazer o exercício em alta intensidade e recuperar. Fazer a intensidade e recuperar. Isso estaria relacionado também à durabilidade, certo? Então esse é um conceito relativamente novo, que vale a pena olhar. Os próprios autores dizem que ainda tem muita coisa para ver, não pode assumir como efeito de treinamento ou se vai ter alguma mudança de desempenho, mas que a tendência aí no endurance seria vir para essa linha e que novas tecnologias elas precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga monitorar isso em tempo real, como sensores que monitoram oxigênio tecidual ou concentração de lactato já vêm sendo estudados. E a gente vai ter muito mais dados sobre isso. Valeu? Passamos um pouquinho, mas tá aí o 3 que virou 4 minutos de ciências do esporte, mas vale a pena. Durabilidade. Valeu, abraço!